Você já conhece a MedMac? Nós somos um provedor da região de Tremembé e desde 2009 ligamos os nossos clientes ao futuro. A nossa conexão é ideal para quem joga, navega nas redes sociais, trabalha e estuda. Os nossos planos vão de 80 MB até 1 GB de velocidade, além do nosso serviço de telefonia, com ligações ilimitadas para todo o Brasil. E para conhecer o que há de melhor de internet, ligue para a nossa empresa. O telefone é o 12 3672 2956 ou, se preferir, mande um oi no WhatsApp 12 99601 1340. MedMac, ligando você ao futuro. Sejam muito bem-vindos ao seu podcast empresarial. Eu sou Marcelo Duarte, atrás das câmeras temos a Hilary e hoje o nosso episódio 185, e que saudade que eu tava de vocês, de fazer esse episódio ao vivo, ter essa conexão diretamente com vocês. Então já mandem suas perguntas, você que quer saber tudo sobre make-up, sobre lash design, sobre cílios, beleza, enfim, nosso especialista vai responder. Antes de eu fazer a apresentação, vamos falar sobre a nossa patrocinadora oficial, MedMac Fibra Ótica, ela que está patrocinando esse episódio, e nós estamos utilizando a internet da MedMac para fazer esse episódio, transmitir para vocês, certo? MedMac possui planos de 50 a 1 GB, então se você está precisando melhorar a sua internet para seus jogos, para você estudar, para você assistir seu filme, para sua empresa, para o que quer que seja, MedMac Fibra Ótica, ok? Na descrição, para quem está no YouTube ali, tem o arroba da MedMac, é só copiar, colar, entrar em contato e ser muito bem atendido. Vamos para a nossa entrevistada de hoje, né? Tem pouca informação sobre você. Descobri que você nasceu em 1993, certo? É de Taubaté e acabou por aí. Aí no seu Insta, né? Especialista em pele blindada, social e noivas, designer de cílios e sobrancelhas, está atingindo 5.000 seguidores no Instagram e nós vamos descobrir mais sobre a sua vida agora. Então, uma salva de palmas, Bruna Daniele. Seja muito bem-vinda. Que agradeço pelo convite. Bom, a gente sempre começa pela sua trajetória, pela trajetória do nosso participante. Então conta pra gente um pouquinho como foi a sua infância. Nossa, bem lá atrás. A minha infância, eu morava numa chácara lá na Vila Aparecida, eu lembro. E a única coisa que eu me recordo é que meu pai já tinha entrado pra polícia e eu vi ele de farda e eu achava aquilo incrível. Veio até na minha cabeça uma certa vontadinha de quando eu crescesse ser policial. Mas na adolescência, na época da escola, mesmo ensino médio, aos 15 anos, a minha mãe pediu para eu auxiliar ela no salão. E foi onde tudo começou, a minha vontade e curiosidade de aprender mais sobre. No início eu era somente uma auxiliar dela lá e comecei a buscar novos conhecimentos na área da maquiagem mesmo. Naquela época não tinha muita procura, porque, né, era bem novinha, então não tinha casamentos que todo mundo se arrumavam como hoje em dia. Era somente a noiva e olhe lá. Então, eu lembro que a gente se mudou para uma casa que já era dos meus pais mesmo, lá para perto do Sesc, no Santa Inês. E ali ficou até hoje, né? Eu me mudei de lá, porém, hoje é o salão oficial lá. Perfeito. Então, com 15 anos, auxiliar de salão, certo? Então, você ainda estava na escola. Sim. E, em contrapartida, auxiliando sua mãe. Como que foi para você conciliar esses dois mundos? Escola e já encarar um trabalho? Para mim foi muito tranquilo. A escola era na rua de cima do salão, e era um salão de avenida. E eu saía da escola e já ficava ali mesmo. Almoçava ali com a minha mãe e já ficava ali auxiliando ela. Tipo, coisinhas básicas. Varrer o cabelo que tava no chão, lavar o cabelo de uma cliente que tava com uma hidratação, uma tintura.
E quando aparecia uma maquiagem que era bem raro, ela falava para eu auxiliar. E aquela quantidade de pincéis, de produto, não era tanto, né? Era aquela coisinha basiquinha, mas já me encantava. Eu já olhava e eu já queria mexer naquilo. Eu falei, mãe, como que faz isso? E eu sempre ficava prestando atenção nela. Até que chegou um ponto que ela falou, Bruna, faz a maquiagem dela pra mim. Eu falei, mãe, mas eu não sei dela, eu vou explicando pra você. E eu fui com a cara e coragem. Claro que era algo muito sutil, não tinha nada de contorno, era só uma basezinha, um pozinho, um blush, uma sombrinha e já era. Não tinha nem cílios postiços. E acabei gostando. E eu falei, mãe, não quero sair daqui. Mas na verdade, como era raridade ter essas coisinhas, eu tinha uma vontade de trabalhar fora e ter meu salário, porque todo mundo fazia isso já, né? Eu já tava beirando meus 18 anos, eu falei, não, eu quero trabalhar fora. Foi onde eu, também na área da maquiagem, eu acabei entrando numa loja de cosméticos. Mas pra mim era fácil conciliar a escola na época com o salão, porque era meio período, né? Então saía da escola e já ficava ali com a minha mãe. Perfeito. Então, com 18 anos, você foi para venda de cosmético. Isso, trabalhava numa perfumaria. Como que você chegou lá e como que foi esse período para você? Olha, foi muito legal. Nossa, eu adorava ter que trabalhar fora, até um certo ponto. Gostava de ter uma responsabilidade, ter que acordar, né, ir trabalhar. E foi uma tia minha que arrumou pra mim, porque ela já trabalhava nessa loja. E ela acabou me indicando para uma pessoa que vendia maquiagem dentro da loja. Então eu não trabalhei, né, como funcionária da loja, trabalhei para uma marca, como se fosse uma terceirizada. E ali continuei trabalhando por uns 5 anos na área da maquiagem e acabei fazendo também outros serviços ali dentro. Quando entrava alguma funcionária nova na minha empresa, eu ia fazer o treinamento delas. Acabava sendo em outras cidades, outros estados, e também acabava me achando importante. Mas aquilo nunca mudava financeiramente para mim, então assim, era um serviço praticamente que cansativo, né? E eu começava. E eu não parei de ajudar minha mãe no salão, continuei. Então eu trabalhava fora, saía de lá e ia pro salão. Durante a semana eu fazia sobrancelhas, que era o que mais me dava retorno, e porque a maquiagem é mais pro final de semana mesmo, o pessoal tem evento. Então eu saía da loja umas 6h30, 7 horas e ia pro salão, e isso era todo dia. Pra mim acabava sendo normal, tipo, trabalhar bastante, legal. Pra mim aquilo era o normal. Perfeito. Desse período, o que que você tiraria como aprendizado para você, que você traz para hoje? Porque o que eu vejo é que, por exemplo, você trabalhou com cosmético, então você começou a estudar sobre isso, aprender mais. Você falou que Sim, você viajou para outros estados, dar treinamento. Então são outras culturas, outras pessoas. sim. O que que você tira disso? Nossa, pra mim foi maravilhoso, porque lidar com o público é praticamente 90% do que você vai trabalhar na maioria das áreas. Então, você saber trabalhar com o público, saber lidar com as dores das pessoas e ter um jeitinho de conversar, porque cada um é muito diferente um do outro. Então, assim, você não pode falar com a pessoa da mesma forma que uma pessoa que entrou ali triste, ela quer comprar uma maquiagem, muitas das vezes, para poder melhorar a autoestima dela. Você não simplesmente não vai vender um qualquer produto para ela. A gente conversa com a cliente, acaba tendo um relacionamento com a pessoa e você consegue trabalhar aquilo e fazê-la feliz ao mesmo jeito. Tipo, vender um produto é vender uma felicidade para ela ali na casa dela, ensinar ela a usar, melhorar a autoestima dela. E também eu aprendi muito sobre composição de produtos, isso foi surreal para a área da maquiagem, porque como eu trabalho hoje em dia com uma categoria de produto superior, tanto importado, tanto nacional, então eu preciso saber o que eu estou lidando. Tem muitos produtos que não podem ser misturados. Então, trabalhar na área, né, da beleza e trabalhar numa área específica de uma marca, a gente aprendeu muito sobre a composição dos produtos. Então, isso eu carrego, nossa, fortemente comigo.
Cara, sensacional isso. Eu não tinha noção de que... Porque você tá mexendo com a pele, certo? Sim. Então a melanina tem as suas peculiaridades. Então, se você Uhum. misturar, dá ruim. Exatamente, porque como a gente mora num país tropical e tem muita raças diferentes também aqui, então você precisa trabalhar com um produto que combine com o tom de pele dela, mas também que não atrapalhe na fixação, porque ela tem uma pele com os poros mais dilatados, ou uma pele oriental que tem uma pele bem lisinha. Você não pode vender o mesmo produto, porque são acabamentos diferentes e você pode estragar a maquiagem dela vendendo um produto errado E esse know-how você adquiriu lá dentro. lá dentro. Porque como eu vendia o produto, eu ia lá na empresa oficial, que é lá em São Paulo, então lá dentro a gente tinha treinamentos. Então a gente pegava o produto, conhecia a textura, via a composição, via o que podia diluir ou não, porque hoje em dia se você dilui um produto que é à base de água e dilui um produto à base de óleo, vai dar ruim. Tem muitos produtos assim no mercado, à base de água, à base de óleo, é o que mais pega. Que você misturar um ou outro achando que vai dar bom, tipo, até mesmo um tom de base, você mistura um e outro, você pode estragar o produto ali mesmo. Top. Vamos lá, duas coisas então importantes que você falou que eu vejo que é: a pessoa ela não quer o produto em si, ela quer a transformação Ela quer a daquilo. transformação. E quando você atende a pessoa, você tem que primeiro você tem que estar bem Uhum. para atender a pessoa, independente do que aconteça na sua vida, porque Exatamente. ela tá lá porque ela tá buscando aquele resultado. Ela não quer saber Uhum. se você tá bem ou não, tá? Exatamente. E você se preocupa individualmente com a pessoa. Cada indivíduo tem suas dores e almeja. Cada atendimento é diferente. Já chegou da pessoa, por exemplo, chegar pra você e falar: olha, eu quero ficar parecido com essa pessoa, e Sim, você olhar e falar assim: então, não é bem por sim. aí? A maioria. A maioria chega com foto de blogueira, com foto de artista e fala: eu quero exatamente esse batom. Você tem? Só que aí entra valor tonal, que é uma coisa que quase ninguém conhece. Porque se eu pego um batom rosa, se eu passo ele numa pele branquinha, ele vai ficar bem rosa. Se eu passo ele numa pele negra, ele vai ficar um rosa gritante, porque vai dar aquele alto contraste. Então eu preciso pegar a mesma tonalidade, aquele mesmo tom de rosa, diminuir ou aumentar o valor tonal, que é deixar ele mais claro ou mais escuro. Então eu preciso pegar aquela referência que ela me mostrou e procurar na tabela de cores que eu tenho qual chega num valor tonal que não destoa na pele dela. Então, assim, não é simplesmente também só vender um produto. Igual eu pego minhas clientes no salão também. Elas me mostram a maioria referência de internet. Então, eu sempre preciso pegar e e adequando ali a tonalidade para a pessoa sair satisfeita. Porque às vezes até a referência já vem com a marca e a cor. Tipo, ai, cor 1, marca tal. Eu tenho, mas não vai ficar parecido. E eu não posso vender aquilo para ela falando que vai ficar parecido, porque senão vai dar ruim. Na hora que ela for ver É. no espelho, ela fala: então, né? Não... E aí a gente conquista cliente para ela voltar e procurar a gente de novo. E era o que acontecia isso. Ainda mais por eu ter conhecimento também, por ser maquiadora, na época eu já trabalhava também fazendo maquiagem, a maioria delas me procuravam por causa disso. Elas falavam, ai, você que entende, você pode me ajudar? Porque elas sabiam que eu não ia indicar um produto somente para ela comprar e ir embora. Não, ela queria comprar e se sentir bem. Essa é uma forma de fidelizar o cliente, né? Você se Sim. preocupa a fundo com cada detalhe dele e Uhum. não simplesmente vende. É Você isso busca que é. gerar aquela transformação É. na pessoa, tá? Elas entendem isso de uma forma aberta ou existe uma certa resistência? Não, graças a Deus comigo sempre foi tranquilo essa parte. Já aconteceu de a cliente querer um produto e eu falar, vou ser sincera com você, eu com o meu entendimento, isso aqui não ficaria bom pra você. Posso indicar um que você vai gostar ainda mais? Porque simplesmente não posso falar também, né? Não vai ficar bom. Não, eu preciso dar uma solução pra ela, porque ela veio procurar isso. A solução dos problemas dela. E eu preciso de alguma forma resolver. E graças a Deus, nunca tive problema com isso. Deu certo. Show! Então já temos fortes insights aí. Depois que você saiu da empresa,
Porque por questões financeiras, você falou que não tava Pandemia. Pandemia, então? Pandemia. Você saiu por causa de pandemia. Bem na época que entrou a pandemia, uma semana antes, se eu não me engano, eu tava de férias. Aí entrou a pandemia, fechou tudo. E agora eu não me recordo, faz 5 anos, né? Eu acho que foi uma semana que eles me mandaram. Tava começando já o burburinho de Covid, que foi no começo do ano. Sim. Aí eles falaram que não ia dar pra manter mais os funcionários e começou a ir desligando. E eu fui, na época da distribuidora, eu fui uma das primeiras contratadas. Então eles estavam já somente ficando com as mais novas. E eu, que era a marca velha, já eliminaram. Aí eu lembro que na pandemia mesmo, quando começou a abrir as lojas, eu tentei voltar pra loja, porque eu falei assim, nossa, tipo, tô ficando sem dinheiro, porque o salão também caiu, né? Tive que fechar um tempo, não tava tendo cliente. E eu falei, o que que eu vou fazer? Na época eu morava sozinha no meu apartamento. Aí eu falei, não, preciso tentar voltar. E eu tentei voltar na mesma loja, só que foi uma marca de maquiagem diferente. E consegui entrar, só que durou 2, 3 meses e eu já não aguentava mais. Porque daí foi quando começou a pesar eu ter que falar não para os clientes porque eu estava lá na loja. Então começou a pesar um pouquinho para mim. Foi quando também aí que eu fui pensar fazer o curso de cílios. Certo, então tocou o seu coração. Tocou. Tipo, eu gostava porque assim, era correria, eu gostava daquela correria de ter que sair da loja, ir pro salão, aí no dia seguinte de novo lá, um monte de gente, sempre foi correria, a loja, uma loja bem famosa aqui em Taubaté. Então, pra mim, eu gostava. Aí do nada, pum, parou tudo. Eu já me sentia péssima, já me sentia uma inútil, meu Deus, o que eu faço? Não sirvo mais pra nada. Daí eu saí da empresa de novo e fiquei só no salão. Só que até o momento eu fazia maquiagem e sobrancelha. Sobrancelha é um serviço mais básico também. Na época eu não divulgava tanto na área da sobrancelha, era mais a maquiagem, só que maquiagem só final de semana. Só que começou a doer muito em mim, ficar a semana inteira parada, sem fazer nada. E a renda caindo. Eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Eu queria desistir dali, eu já cheguei ao ponto de querer não trabalhar mais nem com maquiagem e procurar um outro serviço fixo que ganhasse mais ou menos igual. Foi quando eu comecei a orar todo dia para Deus me confirmar se era aquilo, porque eu não sabia e eu não tinha um direcionamento e eu precisava de um direcionamento dele. Falei, não, senhor precisa me mostrar de alguma forma que é para eu investir nisso, para eu ficar aqui mesmo ou se é para eu cair fora. Foi quando na mesma semana, acho que 2 dias depois, eu atendi uma cliente de sobrancelha. E ela deitou na minha maca e ela falou, Bruna, você não tem noção de como eu gosto de vir aqui. Aqui é o meu descanso. Nossa, eu amo o seu trabalho e pra mim, toda vez que eu marco, eu não vejo a hora de estar aqui. Porque eu amo tudo aqui. É tudo aconchegante, a musiquinha que você coloca. Aqui é cheiroso, eu me sinto tão bem. Eu falei, pronto, Deus jogou na minha cara. Aí foi quando eu falei, não, eu quero continuar aqui, mas eu quero fazer algo mais. Aí foi quando veio um negócio de cílios na minha cabeça. Falei, mas será? Será mesmo? Conversei com meu namorado e ele falou, eu acho que você deve fazer o curso, porque você fala com tanta alegria sobre isso. Falei, verdade, né? E eu acabei sonhando. Pedi a confirmação de Deus de novo e ele me mostrou em sonho que eu tinha ido bem no curso e comecei a fazer super bem e tal. Daí eu falei, não, vou procurar um curso então. Foi quando eu fiz o curso e eu me impressionei com a minha evolução dentro do curso. Eu fiz uns cílios assim, tão rápido, assim. Quando você está no início, você não deve fazer nada muito rápido, porque isso pode atrapalhar no seu resultado. Mas eu fiz uns cílios impecavelmente perfeito em 1 hora e meia, se eu não me engano. E normalmente elas falam, é normal demorar de 4 a 5 horas. Na primeira, né, manuseio com uma pessoa, porque normalmente a gente faz uma boneca. Eu fui rápida e ficou lindo. Aí eu falei, não acredito que o Velcro fez isso. E eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz. Eu não esperava que eu ia ter aquele resultado. E até a professora falou pra mim, olha, você foi muito bem. Você já pode começar a trabalhar com isso. Não, espera. E a gente ganhou um kit no curso. Aí eu já chamei uma ou duas amigas minhas pra treinar. E
já me senti seguro o suficiente para começar. Hoje em dia, o carro forte é o cílios. Interessante, hein? Ó, confirmação de Deus é sempre surreal. bom, né? Sempre pedir orientação de Deus é sensacional. Ter um namorado que apoia você Nossa, demais. Ele nas suas acredita loucuras. mais em mim do que eu mesmo. Ele me Gente, apoia muito. ele tá aqui no nosso backstage, viu? Já. Gente boa, Me gente acompanha boa. em tudo. Parceiro, companheiro. Não podia ter outra pessoa melhor. Te entendo perfeitamente. Compartilhe desse Que sentimento. bom, graças a Deus. Realmente, porque a importância de ter alguém que nos inspire a sempre buscar algo melhor, a evoluir, a nunca ficar acomodado, né? Isso é importante. Tem muita gente que não vive essa realidade. Tem muita gente que tem sonhos, aspira a coisas e o namorado, o cônjuge fica ali, ou até a própria família fica falando, não, pra que você vai fazer isso? Eu já passei Esquece. por isso. Então, Na época que eu era casada. E me brigava. Tipo, eu não conseguia evoluir. Eu pensava em fazer cursos pra, né, abrir o leque de atendimentos, de outras coisas e não me apoiava. Então, acabou, né? que bom, né? Que bom Acabou, que né? você tá com uma Graças a pessoa Deus. agora top demais que te apoia e te incentiva. E a parte do cílio, você um prodígio, talvez? Né? Porque foi incrível. Né? Na O aprendizado foi primeiro muito manuseio, rápido. normalmente 4 horas você faz em 1h30. Então você pega aí num sistema normal, você faria 2, 3 pessoas ali Então, conseguindo. entanto que hoje em dia eu não coloco na minha bio, mas tem muitas pessoas que colocam, que carregam isso como um troféu, que é fazer cílios em 1 hora. Não é todo mundo que faz. Mesmo tem gente que está no mercado há 5, 8, 10 anos fazendo cílios e tem gente que não consegue bater um cílios em 1 hora. Só que assim, eu não falo isso diretamente na bio, porque assim, uma pessoa que tem o triplo de cílios que uma pessoa vai demorar em média 1h15, 1h20. Mas eu nunca chego a 1h30 mais. Nem no meu início. Aliás, só no meu início mesmo, eu demorava 1h30. Aí teve uns cílios que eu demorei 2 horas. Eu fiquei pensativa e falei assim, não, eu não aceito isso. O que eu preciso fazer para mudar? Aí eu comecei a fazer várias pesquisas, procurar essas blogueiras da área de cílios que são bem famosas, o que elas faziam para melhorar o atendimento. Foi quando eu comecei a me organizar melhor, a deixar, né, meu material de trabalho numa organização, tipo, sequenciado, e os macetezinhos que a gente vai fazendo durante o dia, que eu vejo que facilita na hora do meu atendimento, que também não demora para cliente, porque também eu ficava nervosa de demorar. Imagina a cliente que tá lá com o olho fechado. Para mim era inadmissível demorar 2 horas fazendo cílios. Então eu precisava melhorar aquilo e conseguir, graças a Deus. Sensacional, buscar melhorar através de pesquisa e ter esse processo bem definido, né? Sim. Você não precisar ficar pensando aonde está o quê, tá tudo próximo de você, pronto para você, agilidade. Então, você tem agilidade, faz mais rápido, consegue fazer mais atendimentos, faz mais atendimentos, aumenta o faturamento. Sim. E mais rápido e muito bem feito. Graças a Deus. A gente não pode perder a qualidade. Porque você estava falando em off que realmente mexer com essa região aqui é muito delicado. Não é apenas colar fiozinhos, né? Como eu disse. Não é tão simples quanto parece. A gente precisa saber lidar com intercorrências. Então precisa ser um estudo mais aprofundado. Eu não posso apenas saber o produto que eu estou usando para colar o cílio dela, como eu limpo e como eu finalizo. Não, eu preciso saber sobre saúde ocular, sobre EPI, como eu posso me proteger também, porque a gente trabalha com produtos perfurocortantes, né, que são a pinça, então eu preciso esterilizar, eu preciso manter tudo muito bem higienizado, longe de poeira, todos os meus descartáveis são fechadinhos, não tem nada desse negócio de põe no copinho e vai pegando. É um absurdo, não pode.
Então, isso pode ocorrer uma alergia muito grotesca, porque a cola em si, ela já é um produto mais fortinho. A gente precisa deixar o olho da cliente bem fechadinho. A gente precisa manter um milímetro de distância da raiz do olho da cliente, né, do pelo, porque senão a gente pode gerar um quadro alérgico ali. Então, toda essa preocupação que a gente precisa ter em relação à saúde da cliente, a minha e a saúde dela também. Existe alguma contraindicação para realizar esse procedimento estético? Só quem já é uma pessoa muito alérgica e quem tem problema na vista, assim, algo mais grave, que é uma pessoa que, tipo, lacrimeja muito. Eu tenho uma lista lá no meu salão, porque, assim, são nomes mais específicos, eu não consigo decorar. Mas eu tenho lá uma listagem. Toda vez que eu vou agendar uma cliente, eu faço uma anamnese nela, pra gente saber se ela já teve algum quadro alérgico, se ela tem algum problema de vista. Tem problemas de vista normal, não tem contraindicação. Mas a gente pergunta histórico de alguma doença ocular para ver se a gente pode aplicar ou não. Certo. Tem diferença, parte do cílio é plástico? Como que é? Como O material? material, É. ele é um tipo de plástico, mas ele é muito fininho. O pessoal até fala que é cílios de seda. É um material muito fino que ele assemelha aos cílios natural mesmo. Quando você pega ele na caixinha, se você passar o dedinho, é muito imperceptível, é muito fino. Então não causa aquele peso nos cílios capaz de fazer uma queda forçada. Porque tem cílios, assim, que a gente trabalha, se chamam fãs. Ele é um fio tecnológico que ele pode ter 2, 3 pontinhas, tudo ligado em um fiozinho só. Quando tem pessoas, tem outras técnicas que são trabalhadas com tufo, que são vários pelinhos em um nó. Esse nó acaba atrapalhando na, na duração e também é perigoso. Porque como ele é um tufo grosso, quando você vai colar, ele gruda em vários cílios de uma vez. E o que acontece? Os cílios, ele é igual o cabelo. Ele vai crescendo o outro, em dias alternados, tudo alternado. Se o tufo está grudado em 4 fios e esse aqui está no final de crescimento e ele vai crescer e cair, esses estão todo mundo segurando todo mundo junto. Ele vai fazer uma queda forçada. E isso, a longo prazo, pode causar uma alopécia. E é irreversível se você continuar fazendo isso. Então são fios mais pesados. Então eu sempre procuro trabalhar com os fios mais levinhos, que são os fios tecnológicos, que são colados um a um, para poder não dar essa diferença de peso nos cílios, para não causar queda e para não deixar a pessoa careca ali. Você não pode, né? Imagina, você vai Tem fazer que um cuidar. procedimento estético e de repente, por, Nossa, sei lá, descaso, desleixo, é. acaba causando isso. No entanto que essa técnica foi banida em alguns lugares, mas ainda tem gente que faz, Ok, já infelizmente. fica o alerta para É. quem realiza não fazê-lo. Parte de manutenção, quanto tempo demora para voltar? Isso varia O muito também de aleatório, né, que você pessoa falou, para né? pessoa. É como eles crescem, assim, a gente tem pessoas que tomam, por exemplo, vitamina para crescer cabelo. Vai crescer os cílios com uma rapidez maior também. Então eu tenho pessoas que com 15 dias eles estão bem longos já e estão necessitando de manutenção, mas a maioria que demora um pouquinho mais crescer volta com 25, 30, 40 dias. Dá para segurar bem, né? A média mesmo que eu tenho de retorno é 20, 25 dias. E como que você faz para colocar todo mundo na agenda? Olha, eu tenho bastante cliente sim, mas eu não é super lotado ao ponto de eu não conseguir encaixar as próximas manutenções. Normalmente, quando a cliente já marca os cílios, a gente já agenda a próxima manutenção, para quando eu for agendar uma outra cliente, eu não perder o horário dela, para ela já estar reservado lá. Então eu atendo sempre assim, na parte da manhã, não muito cedo, à tarde e noite. Então, como eu estendo bem, eu consigo dar uma remanejada boa na agenda. O que aperta mesmo mais é o final do ano, porque daí a gente aparece muita gente nova, né, querendo fazer para as festas de fim de ano. Mas mesmo assim acaba dando conta de todo mundo. Como é ter o estúdio na em uma casa?
Olha, no comecinho eu fiquei meio aflita, com medo, com receio de não dar certo, porque todo mundo quer, né? Tá num ponto comercial, numa avenida legal ou no centro. No comecinho eu falei, vou tentar. Mas acabei conversando com umas clientes mais próximas e elas adoraram a ideia pelo fato de ser numa rua sem saída, é um bairro tranquilo, então é um aconchego a mais. Então elas relatam muito isso pra mim, que normalmente quando eles vão num lugar que é mais badalado, é difícil para estacionar, é barulho de carro, de moto, de tudo, e você não consegue relaxar. E a maioria que vai lá dorme nos atendimentos e eu fico satisfeita, porque é isso que eu busco, o relaxamento delas, a hora que elas conseguem dar uma descansada. Então, pra mim, foi agora é super tranquilo. Amo atender ali, pertinho da minha família também. Entendi. Bom, pra quem não sabe, estivemos lá no estúdio, minha digníssima fez o procedimento e, assim, minha experiência, sabe? E olha que eu só fui lá observar. Eu achei sensacional porque é um espaço aconchegante, o som ambiente eu adorei. Essa ideia de ter um som, isso já veio de você? Você viu em algum lugar? Como que surgiu isso? Eu vi em algum lugar. Não tenho uma experiência dessa que não marca a gente, né? Eu fui numa amiga que ela é massagista e eu fiquei encantada pela forma de atendimento dela. E eu falei, por que não levar isso para meus clientes também? Porque uma coisa que incomoda é o silêncio absoluto. Parece que a nossa mente fica a milhão, acaba sendo algo desconfortável, porque daí eu acabei também indo em locais ser cliente e era dessa forma e eu pensei, não quero isso para o meu espaço. Então, como eu tive experiência ruim e experiência boa, eu fui ligando os pontos. Eu falei, eu não quero que o meu espaço seja tão silencioso ao ponto de ouvir a barriga da cliente roncando de fome. Porque já aconteceu isso em atendimento que eu estava no local. Aí é constrangedor e você não consegue relaxar. Eu falei, não, eu quero que disperse o som assim e que elas relaxem de alguma forma. Então, lá no meu espaço, eu me preocupo muito com o cheiro do ambiente. Então, sempre eu tenho um aromatizador de ambiente lá. E a música em ambiente também tranquila. E é inevitável. Os clientes chegam, já relaxa, a maioria dorme e fala, aqui é o meu soninho da beleza. E pra mim é gratificante demais isso. A Hillary mandou mensagem aqui falando que dormiu. É, né? Viu? Não tem risco a pessoa dormir durante um procedimento? Então, pode ser que conforme ela durma, ela dê algumas assustadas, tipo, dá aqueles pulinhos de sono. Já Uhum. aconteceu, mas assim, a gente tem um posicionamento na mão que a gente não põe a pinça direcionada com a ponta virada para os olhos. Então, num pulinho que ela dá, se ela mexer a cabeça, a pinça não vai perfurar o olho dela. Pelo menos eu percebo isso. Eu cuido nisso também para eu não machucar ela. Então eu deixo sempre a pinça com a pontinha virada para mim e a ponta de baixo onde eu isolo, ela fica virada para baixo. Só que eu ponho um pad de silicone que se caso a pinça encostar, também não vai perfurar o rosto dela. É Perfeito. tudo Então, pensar. gente, pode dormir à Pode. vontade. A Bruna tá preparada para Pode cuidar tirar o dos seus soninho da beleza. olhos. Qual que é o maior desafio em empreender no espaço onde você está? Desafio? É, Ah, não pensei por esse lado. Desafio. Na verdade, assim, às vezes quando eu vou atender, por exemplo, uma noiva, que uhum, vai trazer mais algumas madrinhas, o meu espaço é limitado. Então eu não consigo trazer várias pessoas para o mesmo ambiente. Então eu preciso dar uma cortada nessa parte. É a única coisa que mais atrapalha mesmo. Só que eu percebi que quando eu faço um atendimento de noiva mais exclusivo, as noivas se sentem muito mais confortáveis também. Então, também deu um equilíbrio nessa parte.
Porque o objetivo é a noiva ficar É, maravilhosa, né? É o dia dela, exatamente. não E a das maioria madrinhas. dos fotógrafos que vão lá fazer o making off, eles falam a mesma coisa. Falam, nossa, seu atendimento é muito bom, você não traz aquele monte de gente, porque toda vez que eu faço um casamento que tem um monte de madrinha junto com a noiva, algum problema dá. Falei, ah, que bom, menos mal. Já fico mais confortável em relação a isso. Qual que é o sentimento que você tem ao saber que você tá produzindo uma pessoa para um dos momentos mais importantes da vida dela e que ela vai lembrar daquilo pelo resto da vida? Olha, eu fico muito feliz. Primeiro por ser escolhida, né? Só de a pessoa me pedir um orçamento, eu já falo, nossa, muito obrigado pelo contato, assim que eu já começo o meu atendimento. Obrigado pelo contato. E eu me sinto muito importante, mas é uma responsabilidade muito grande, mas que eu fico muito feliz de participar, porque assim, eu com o conhecimento que eu tenho total certeza de que ela vai gostar. Até porque eu também faço o teste antes. Então, o teste é primordial, porque daí ali a gente vê tudo nos mínimos detalhes. Então, eu sei que tudo que ela me pedir eu vou fazer e tudo que eu falar para ela, agora eu vou fazer do meu jeito para você ver, né, o que eu penso sobre. Então, a gente vai conversando, a gente tem uma conexão incrível também por conta desse tipo de atendimento. Então, a gente consegue tirar todas as dúvidas dela. Então, no teste, eu já fico em paz, porque no dia ela já vai estar maravilhosa do jeito que ela sempre sonhou. Porque no teste a gente já vai moldando tudo isso. Quanto tempo dura esse teste e ele é marcado com quanto tempo de antecedência? Normalmente uma semana antes. Tem gente que deixa pra fazer até na semana, quando tá muito corrido, assim. Eu sempre Uhum. peço pra deixar mais próximo possível do casamento, porque às vezes ocorre de, tipo, se fizer muito antes, a pessoa, tipo, nossa, esqueci, que maquiagem que eu vou fazer? Nossa, eu vi uma na internet, eu gostei. Às vezes acaba querendo mudar de ideia. E já aconteceu isso comigo. Então, eu sempre marco com uma semana de antecedência e o teste fica livre. Eu marco sempre assim, ou no período da manhã ou no período da tarde, porque vai ser demorado. Eu não boto limite, então eu falo pra ela, ó, leva todas as referências que você quiser, leva acessório, leva batom se você quiser retocar depois, você pode levar o seu, se você tem o sonho de usar, você quer usar esse batom, pode levar. Então a gente é livre. O tempo que a pessoa quiser ficar lá, mas eu só termino o teste se ela estiver 100% satisfeita. Interessante. Perfeito. Quantas noivas você consegue atender? Você fala no final de semana, É. eu separo, por exemplo, assim, uma de manhã e uma tarde. Não atendo mais porque eu percebo que isso pode afetar muito na qualidade do atendimento. E eu já tive uma experiência dessa com uma amiga que ela contratou os serviços de uma maquiadora que era muito renomada, porque era o sonho fazer o dia da noiva lá, e ela oferece esse pacote. Eu não ofereço o dia da noiva, eu ofereço um atendimento mais exclusivo, então não tem banheiro, essas coisas, ela queria algo mais específico. E essa noiva acabou agendando 4 em um único final de semana, não, em um único sábado. E acabou atrasando, fez a maquiagem da minha amiga super na pressa, ela não ficou satisfeita, as madrinhas também ficou todas insatisfeitas. Aí teve aquele rolo de depois ter que pedir dinheiro de volta. Um caos. E eu não, jamais eu ia querer isso, que acontecesse isso com uma cliente minha. Então eu atendo no máximo 2, uma de manhã e uma à tarde, para ter, porque a gente precisa também calcular um tempo a mais, né? Porque pode ocorrer em atraso. Então eu não, jamais eu posso comprometer uma noiva minha com um outro atendimento. Eu não marco nem outro atendimento além da noiva. É só ela. Exclusividade Bem exclusivo mesmo. total, né? Entendi. Nessa trajetória sua, eu vi que você fez vários cursos, certo? Uhum. Vamos lá. O óbvio é óbvio, mas precisa ser dito. Por que investir em curso? Nossa, é uma área que, sim, toda vez atualiza, toda hora, todo mês, todo ano, é tendência que muda, é produtos que são lançados. Então, toda vez que a gente faz um curso novo, é uma oportunidade de a gente conhecer produtos novos e já botar em prática técnicas novas também. Então, é um ramo que a gente não pode parar de fazer curso, em hipótese alguma.
Que é igual a mesma maquiagem que eu fazia o ano passado já não é a mesma de agora. O tipo de pele muda, igual hoje em dia eu trabalho com a técnica de pele blindada. É uma pele super resistente que não sai com água, com lágrima, que eu preciso que seja resistente. Então, nisso a gente teve que também fazer cursos específicos em pele, produtos para preparação de pele e produtos tipo de lançamento do mercado que também acompanhou essa técnica. Então é um ramo que não para, tipo técnica de cílios. Lançou uma técnica nova, preciso me atualizar. Um lançamento de um fixador ou uma cola nova que é mais rápida, preciso fazer um curso para conhecer mais. Certo. O que um curso precisa ter para ele ser considerado bom? Eu acho que a parte técnica tem que ter bastante, porque eu já cheguei a comprar onde era muita aula teórica na parte da maquiagem e eu não senti muita firmeza, porque assim, parecia que a pessoa estava fazendo o que eu fazia no salão. Então eu precisava entender o porquê que ela estava fazendo isso, eu precisava de algo explicado, algo tipo assim, por que desse pincel? Porque você está usando esse produto, não somente um videoaula que parece ser um workshop. O workshop eu já fiz aqui em Taubaté, em Tremembé, com maquiadores conhecidos. Só que um workshop, quando você vai pessoalmente, você consegue ver melhor, né? É diferente quando você está ali olhando de perto. Que nem você consegue ver, como que o fulano trabalha? Como que é o acabamento da maquiagem dele? Agora, quando você procura um curso específico, você quer saber mais a parte técnica, porque assim, fazer um esfumado a gente sabe, mas o porquê que você está fazendo desse jeito? Por que você está usando esse tipo de produto e não aquele? Por que você diluiu esse produto? A gente precisa também saber bastante a parte técnica. Perfeito. Interessante. Deixa eu ver aqui. Essa aqui é uma boa pergunta aqui, ó. Quais ferramentas ou estratégias mais te ajudam a atrair clientes hoje? Gente, o boca a boca. O boca a boca. O Nossa, famoso boca a o boca, famoso gente. boca a boca. Ele é o forte, não adianta. Eu até posto de vez em quando. E algumas pessoas compartilham também. Mas assim, 99% dos meus clientes são por indicação de outros clientes. Certo, indicação, né? Indicação é muito Indicação, bom, né? nossa, não tem pra ninguém. Em que momento você parou, olhou pra você e falou: Meu, eu tenho uma empresa, eu sou uma empresa? Quando eu fiz a minha conta PJ, quando eu abri o MEI, que faz pouco tempo, por sinal, eu Ah, trabalhava simplesmente por trabalho com isso. Faço isso. Mas uhum, não, depois que eu. Foi até depois que eu fiz o curso de cílios, faz uns 2 anos e meio praticamente, que eu vi que eu precisava separar o que sou eu e o que é a minha empresa. Precisava, porque estava começando a ficar muito bagunçado. Falei, o dinheiro, porque daí eu recebo aluguel de um local, aí recebo dinheiro de cliente, aí ficava aquela mistureba. Eu falei, não. Aí eu conversei com uma amiga minha que ela trabalha nessa área. Ela falou, amiga, abre um MEI, você precisa se regularizar. Aí foi quando eu comecei a fazer tudo certinho e já parece que vira uma chavinha, automaticamente sou uma empresa. Já muda a forma de pensar automaticamente. seus clientes eles passaram a te ver de outra forma? Olha, não sei. Eu acho que sim, porque eu também comecei a mudar a forma do meu atendimento, né? Melhorei e também me melhorei. Então, assim, eu acho que a aparência conta muito. Eu já fui trabalhar assim com roupa de ficar em casa. Então, assim, eu tô ali mesmo, eu vou atender uma cliente ali e já volto. Então, aquilo eu comecei a perceber e notar que isso mexe muito com a autoestima. E quando mexe com a autoestima da gente, parece que mexe um pouquinho com a segurança, né, da gente de estar ali. Daí aquilo me deixava um pouco mal. Falei, não, eu preciso me posicionar aqui também. Não adianta eu ir lá fazer um ensaio de foto super produzida e tá atendendo com roupa de ficar em casa. Aí aquilo me mexeu um pouco comigo. Daí eu comecei a me posicionar melhor e eu vejo que acabou até atraindo mais cliente também. Certo, interessante. Jovem, você falou pra tirar o verdinho. Qual que é o verdinho? Ah,
Ajustes técnicos. Vamos voltar aqui para nossa linha de raciocínio. Então você abriu o MEI, você passou a se ver como Uma empresa, certo? Começou a mudar a forma de trabalho. Desde que você começou até agora, mudou muita coisa dentro do estúdio? Ou foi os pontos de atendimento da sala, tipo, eu deixei ela mais arrumadinha, o atendimento sim, tipo, acho que foi o geral, a arrumação, a organização, foi remetendo a tudo lá dentro. Entendi. O que mais te dá prazer em fazer o que você faz? Aí eu acho que é as clientes olhar no espelho. Nossa, não tem preço que pague. E é muito gratificante toda vez que elas olham no espelho. Eu já pergunto, se quiser mudar alguma coisa, a gente muda, não tenha vergonha de falar. Porque é muita gente nova que aparece lá, muita gente que vai apenas nunca fez uma maquiagem e vai fazer uma maquiagem para um evento. Então, assim, a gente tenta chegar na expectativa da pessoa, mas a gente não sabe se a gente conseguiu. É claro que eu sempre vou entregar o meu melhor, eu vou dar o meu máximo para ela e eu sempre vou ver o que vai ser melhor para ela. Mas se ela quiser mudar, eu deixo ela super confortável para ela poder falar, se expressar, dar opinião e a gente mudar, alterar alguma coisa. E no final, todas, sem exceção, graças a Deus, todas saem muito satisfeitas. E isso pra mim, nossa, é maravilhoso. Enche meu coração. Eu fico muito grata. Agradeço a Deus a todo dia, no final do dia, por ele me capacitar a fazer isso pelas pessoas. Porque mexer com a autoestima não é pouca coisa, não. Exatamente. Nem você falou, a pessoa vai lá, ela descansa, ela dorme, ela fica na ansiedade de ter aquele momento de paz, de Uhum. sair da rotina dela, É. saber que ela vai chegar lá, vai descansar, vai sair de lá mais bonita Do do que que ela entrou, entrou. E isso vai fazendo os clientes comprarem cada vez mais a sua marca, né? Isso. Agora vamos lá, a gente estava conversando ali sobre expansão, trocando ideia sobre expansão. O que mudou, se é que mudou alguma coisa na sua mente daquele momento para agora? Olha, não deu muito tempo para pensar, Hum, mas eu pensei na possibilidade, sim, uma vez de colocar, tipo assim, de organizar o meu espaço e colocar mais uma pessoa para trabalhar comigo. Mas assim, que essa pessoa ficasse tão boa quanto eu. Só que acontece muito da pessoa ficar muito boa e ela procurar um espaço dela também para ela ter o dela. E eu não vejo mal nisso. Mas é um pouquinho complicado treinar a pessoa pra ela ficar boa igual você e a pessoa, tipo, vai seguir a vida dela e você vai ter que começar tudo de novo. Aí tem a outra possibilidade de, né, de ter um local maior e você locar, então assim, cada um vai trabalhar ali com a sua coisinha. Você não precisa, né, tipo, depender de você 100%. Eu acho que é uma boa ideia também. beleza, Pode ser então que futuramente eu venha querer dar uma especulada por aí pra ver se dá uma luz. show. Então já rendeu. É, Eu vi também que você deu uma entrevista lá no estúdio. Como foi para você? Como surgiu esse convite? foi uma amiga já de anos. Uhum. A gente, na verdade, a gente apresentava um programa de TV que era passava um canal no YouTube e era um canal pequeno de TV fechada, sabe? E eu tinha um quadro meu de maquiagem dentro do programa dela. Então, eu sempre estava, toda semana a gente gravava, cada quadro era um assunto diferente, mas em relação à maquiagem. Aí depois ela abriu a rádio dela. Hoje em dia ela tem uma rádio gospel e tá cada dia crescendo mais. E dentro da rádio ela também fez um quadro que é para empreendedorismo. Aí eu participei. Daí ela fez uma entrevista comigo, falando também sobre minha vida, sobre minha trajetória. E foi muito gratificante também, porque é uma grande amiga e ver ela crescer também nessa área de entrevistas, né, de ter também o próprio negócio que também ela empreende, foi, nossa, muito gratificante. Fico muito feliz por ela. E foi uma experiência ótima pra mim também.
Você ficou muito nervosa? Ah, um pouquinho fica, né? Mas super tranquilo. Como eu já gravava os programas, né? Era também microfone, cheio de câmera, então acabei que foi mais tranquilo do que eu imaginava. Mas dá um nervosinho sim. Show de bola. Vamos lá, principais erros e lições aprendidas. Qual foi o maior erro que você cometeu no início da sua carreira? No início, um erro. Eu acho que não foi separar a empresa mesmo. A empresa, o que era meu, o que era da empresa. Tipo, viver, tipo, a Deus dará. Foi meio que bagunçado e acabou afetando um pouco a minha organização financeira. E o acerto, né, você perguntou. O acerto foi eu não ter desistido. Por mais que as dificuldades apareceram, eu não desisti. E o que te fez não desistir? Lá no fundo. Lá no fundo parecia que eu nasci para isso. E é engraçado que quando eu era criancinha, eu amava pintar telas. Eu amava aulas de artes. Então, tudo que relacionava à pintura, eu estava dentro. Pintando, eu já participei de exposição de quadros que eu pintei, foi a exposição. E aí eu via que eu gostava da parte artística. Daí eu falei assim, não, eu não vou largar disso, porque eu gosto, eu sinto prazer nisso. Realmente. Quando você faz algo que toca o seu coração, que te motiva, principalmente nessa parte de trabalhar com a autoestima das pessoas. Uhum. Pô, você vê uma pessoa saindo sorridente do lugar, eu acredito que te motive cada vez mais É a exatamente isso. continuar, né? Vamos lá. Se você pudesse voltar no tempo, o que você faria de diferente? Hum, eu acho que eu faria cursos mais cedo. Eu demorei muito para iniciar nos cursos porque eu achava que não tinha tanta necessidade assim. Então, depois de uns 5, 6 anos já trabalhando com maquiagem, eu decidi fazer meu primeiro curso de aperfeiçoamento, mas foi um grande aprendizado que mudou muito a minha estratégia de atendimento também na relação da maquiagem e em relação a acabamento, tudo mudou, a pele, acabamento de olhos, de boca, tudo. Então, daí nessa hora eu pensei, falei, por que eu não fiz isso antes? Mas, né, no comecinho eu achava que tava bom, achava que eu já sabia o que estava fazendo, vi o preço dos cursos, achava um absurdo, mas hoje em dia eu dou valor, né? Eu sei o quanto de gasta de produto em relação a isso. Você faz um investimento para você ter um retorno futuro. É, e é um investimento grande, porque você precisa ter várias opções de várias coisas, ou várias opções da mesma, por exemplo, várias opções de base, sombra. Não dá pra você comprar uma paleta de sombra para você fazer um atendimento. Aí cada mês lança uma nova aí também, com acabamento diferente, aí você vai lá e compra. Curso. Você já fez curso? Você já produziu um curso seu? Já, de maquiagem. Como Já, e foi? faz tempo. Eu lembro que quando eu fiz esse curso de aperfeiçoamento para mim, quando eu fiz com essa moça que abriu a minha mente, ela mesma falou: Você dá curso? Eu falei: Não. Aí ela falou: E por que não? Você tá prontíssima para dar curso. Eu quase não precisei pegar na sua mão. Eu só tô falando, você tá fazendo. Aí aquilo me encorajou. Aí eu fiz um postzinho, tipo, nem Canva, acho que tinha na época. Fiz uma montagem lá que eu ia iniciar a dar cursos e apareceu várias pessoas até. E eu falei, nossa. E eu comecei a dar um curso numa semana, um curso na outra semana. Aí depois caiu um pouco a parte de cursos, mas eu não dei seguimento. Daí toda vez eu ficava um pouco assim, me brecava pensar, eu acho que eu preciso me atualizar para eu conseguir atualizar as pessoas. Mas daí eu fui acabando deixando e ficou por isso mesmo. Mas eu acho que, né, é uma coisa de se pensar voltar.
Ah, Que não interessante, tem que coisa melhor pra você já é, passar o seu conhecimento para outras pessoas. já era a minha pergunta. Minha segunda pergunta era: pretende fazer Pretende outra orar, né? edição disso? Então, pretendo. Vou colocar em prática. Porque daí eu quero anotar tudo que eu quero fazer, né? Daí a gente já começa a buscar a perfeição. Aí fica, ai meu Deus do céu, será que eu vou conseguir? Aí fica nesse se, e Uhum. acaba adiando cada vez mais, né? Não vou. Nessa vida de empreendedorismo, qual foi a principal lição que você aprendeu? De empreendedorismo. Ai, Jesus. Ah, eu acho que a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande, porque você é a sua empresa. Então você precisa se cuidar, você precisa estar bem. É uma responsabilidade muito grande, porque se você precisar parar, você precisa ter como é que eu falo? Um planejamento. Então, você aprende a ser uma pessoa muito mais responsável. Essa é a minha lição, porque antes como eu trabalhava assim, parecia que por hobby, eu tipo, entrou dinheiro, tá bom, não entrou, tá bom. Não, hoje em dia eu preciso dar valor na minha empresa, porque é o meu sustento, né? E eu preciso fazer acontecer e sou eu ali. Eu preciso estar bem, eu preciso estar bem para meus clientes, é eu e eu. Isso aí, responsabilidade, excelente, excelente visão. Bruna, vamos lá. Para você, o que é o sucesso? O sucesso é a satisfação dos clientes. Sua visão sobre o dinheiro. Quando você olha o dinheiro, qual é a perspectiva que você tem? A gente não pode deixar ele tomar conta da gente. A gente precisa correr atrás, mas a gente precisa do, do limite, né, a responsabilidade financeira, mas não pode deixar ele tomar conta da gente, senão a gente fica biruta. Faz sentido. Faz sentido. Bom, a gente já falou meio que por cima, mas qual é o impacto social que a sua empresa causa? Impacto social, ai, gente, essas perguntas complexas. Impacto social. Gente, fugiu as palavras da minha cabeça. Se não souber, tudo bem. Impacto social. Não vem nada na minha cabeça. Tranquilo. Acho que é tipo a pessoa procurar um autocuidado, saber onde ir. Acho que é isso que vem na minha cabeça. Certo. Então, vamos lá. Seria fazer uma sociedade mais feliz? Sim, porque eu acho que a autoestima mexe muito com a felicidade da pessoa. Se a pessoa não tá com a autoestima bem, que vem de dentro pra fora também, ela não faz nada bem. Uma mulher com cílios feitos não quer guerra com Não quer ninguém? guerra com ninguém. A pessoa que faz um curso de maquiagem, só dela saber se maquiar, pra ela fazer uma maquiagem levinha pra poder sair de casa, nossa, muda tanto. Muda muito a pessoa, muda muito a forma como ela se vê. Então, acho que é isso. Perfeito. Pensa que você está frente ao espelho agora. Você está se Hum. vendo e aí você vê aquela menina que morou em uma chácara, teve um pai policial, que fez curso, trabalhou com a mãe, cresceu, saiu, aprendeu, viveu no mundo, voltou, está trilhando o seu caminho, transformou e vem transformando diversas vidas através do que você faz. Qual é a perspectiva que você tem de você? Eu vejo como é o que eu quero fazer sempre. Tipo, lidar com pessoas. Eu amo ter pessoas perto, receber o carinho delas, dar o carinho. Então é uma coisa que eu quero sempre estar fazendo. A minha perspectiva é isso. Onde você se vê daqui a um ano? Olha, eu dificilmente eu penso assim, é, um pouco a longo prazo. Eu sempre
peço para Deus, né, guiar os meus caminhos. E assim, se um dia ele quiser mudar minha carreira, eu vou aceitar. Então eu só sigo vivendo o que Deus tem para mim e mantendo as minhas clientes, né, ali, bonitinha, não vou deixar elas na mão, mas não penso muito a longo prazo. Perfeito. Suas redes sociais para quem quiser seguir você? Bruna Daniele Makeup. Ok. Lembrando que, para você que está no YouTube, o arroba dela tá na descrição, é só você ir lá, copiar, entrar no Instagram, entrar em contato. Tem telefone para contato? Tem na bio também no link. Beleza, tá lá, depois eu vou colocar também lá no YouTube, aqui no YouTube se não tiver. Uhum. Uma mensagem que você queira deixar para quem tá assistindo, vai assistir ou ouvir esse podcast? Sempre se preocupem com vocês, o seu bem-estar, tanto de dentro para fora. E se vocês precisarem de um cuidado por fora, me procurem. Eu vou estar à disposição. Excelente. Gente, vamos aqui para a Central. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por ter colocado uma pessoa sensacional na minha frente. Obrigado por você ter cuidado tão bem da minha esposa. Agradeço a vocês que nos acompanharam até o final. Já curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Sempre que trouxermos alguém capacitado, você receberá essa informação, poderá fazer networking e agora, né, cuidar da face. Embelezamento. Isso aí, coisa sensacional. Gente, beijão no coração, fiquem com Deus e até a próxima.